Olá! Medidas e avaliação. Como podemos pensar a avaliação do ponto de vista neuromuscular? Verificar como o sistema nervoso, por exemplo, ele controla esse desempenho neuromuscular. Colocando nesse teste, nessa avaliação neuromuscular, em segundo plano, tanto o componente aeróbio, como também o próprio componente anaeróbio. Discutindo com isso a própria perspectiva da flexibilidade, da força, da potência, da agilidade, do equilíbrio, ou seja, tendo testes para cada tipo de avaliação. Todas essas manifestações do esporte envolvem essas questões dessas capacidades físicas, variando mesmo de modalidades para modalidades. Algumas modalidades vão exigir um pouco mais de força, outras mais de potência, outras mais de flexibilidade, outras mais de equilíbrio. E tanto para o treino, avaliar essas capacidades, como também para a prevenção de lesão, é de suma importância. A prevenção de lesão, principalmente quando pensamos tanto na cintura pélvica, que envolve então o quadril, como mesmo na própria cintura escapular, toda essa articulação glenomeral, escapulotorácica, que envolve a nossa cintura da escápula. Então, avaliar esses componentes é tão importante para a performance como para a prevenção de lesão em atletas ou mesmo nossos clientes, nossos alunos. Avaliação da velocidade. Primeiramente, nós dividimos em velocidade cíclica e acíclica. A velocidade cíclica, ela envolve então um padrão de movimento, como por exemplo os testes de sprint isolado, como o fato de percorrer uma linha reta buscando a capacidade máxima de deslocamento, por exemplo, com uma largada estacionária, ou seja, logo atrás da linha inicial, ou de repente uma largada lançada. Inicia-se o movimento de 3 a 5 metros antes. E, naturalmente, com uma zona de recuo. Ou seja, ao final eu tenho uma zona de recuo de 5 metros, realmente que é a zona de desaceleração. Como a cronometragem ela pode ser manual ou eletrônica, com pontos realmente marcados para ter essa cronometragem a partir do momento que o sujeito passa por aquela linha e a partir do momento que o sujeito chega na linha final e aí zera a cronometragem numa cronometragem mais eletrônica. Com início e fim, realmente com sinais sonoros, para ter uma precisão um pouco maior no ponto da largada. Incluindo mesmo essa cronometragem eletrônica determinada mesmo pelos segundos, com distância utilizada entre 10 até 50 metros para testar realmente esta velocidade. Com especificidades também para cada esporte. Um esporte de 100 metros rasos vai ter uma especificidade muito distinta do que uma corrida de 400 metros. Considerando também, nesse teste, a melhor entre 3 a 5 tentativas. Isso quando pensamos então no teste de velocidade cíclica. E quando pensamos no teste de velocidade acíclica, por exemplo, são as avaliações biomecânicas, com recursos de informação um pouco mais sofisticados. Por exemplo, temos alguns pedais que avaliam realmente a partir do comando do avaliador o quanto que o tornozelo ele venha realmente a ter esse ponto de recuo, ponto de contração muscular, colocando eletromiografia, por exemplo, para avaliar realmente o input neural que chega naquele músculo distinto, naquele conjunto muscular distinto. Então isso quando pensamos na avaliação da velocidade. Quanto à avaliação
da força muscular. Como podemos avaliar a força? Bem, a força é o principal indicador da própria funcionalidade e mesmo da autonomia, direcionado mesmo à própria prescrição de modo geral. Principalmente quando pensamos nessa prescrição voltada à área da musculação, né? Como é importante testarmos a força dos nossos alunos, dos nossos atletas na sala de musculação. Direcionando mesmo essa prescrição, como diria um certo colega, prescrição sem avaliação é prescrição às cegas. Bem, e essa avaliação ela pode ser feita tanto com aparelhos ou mesmo uma avaliação isocinética, usando dinamômetros, usando aparelhos de academia, onde toda avaliação ela envolve também um grupo muscular específico. E aí pensamos no teste de uma repetição máxima, que é um dos métodos mais utilizados aí, realmente tanto em academias como mesmo em pesquisas. E aí mesmo é indicado mesmo para avaliar esse ponto da força máxima, não significando exatamente esse teste de 1RM o 100% da força desse sujeito. Indicado para sujeitos avançados, esse teste de força com boa nutrição, com um bom repouso, ou seja, esses componentes da força devem ser avaliados considerando e regulando esses componentes da nutrição, né, que esse aluno, esse atleta possa vir a ter, e também considerando o grau de sono, esse ciclo vigília-sono que esse atleta, que esse aluno tem, é muito importante nesse momento. E também a própria familiarização desse supino a ser desenvolvido, teste de força, ou desse agachamento, ou dessa extensora, ou desse leg press, com o aparelho que vai ser desenvolvido para avaliar a força máxima desse meu aluno. Teste de repetições máximas, muito utilizado também no ambiente da academia, na sala de musculação, executado com os próprios aparelhos da musculação. Tanto da cadeira extensora, o leg press é um excelente instrumento para fazer esse teste de repetições máximas, a rosca direta para avaliar os membros superiores, a mesa flexora para avaliar a postura de coxa, os isquiotibiais, dentre outros aparelhos tão importantes para fazer esse teste da repetição máxima. Buscando uma carga fixa e variando mesmo o número de repetições, buscando nesse teste das repetições máximas, diferentemente do teste de 1RM, o teste da repetição máxima busca essa falha funcional, onde o sujeito executa o gesto entre 7 a 10 repetições máximas, muito indicado lá para 10ª semana, 15ª semana de treino, pensando que o sujeito vai treinar 3 vezes por semana, 1 hora por dia, seguindo 8 a 10 estações de exercícios, fazendo 3 a 4 séries entre 10 a 15 repetições. E com fórmulas específicas, né, a partir do momento que eu faço esse teste das repetições máximas para predizer um RM. Bem como outras fórmulas mesmo, pela a quebra de 2% do trabalho para repetições, também com fórmulas específicas para isso. Assim como temos outros testes de força, sem desconsiderar o próprio dinamômetro, usado mesmo muito em laboratório e até mesmo em pesquisas. Usado também principalmente em concurso público, tanto o teste de pressão manual, quanto teste de extensão de tronco. Com essa pressão manual mesmo, e buscando a pressão das escápulas ou a tração dorsal, como citamos, buscando também 3 tentativas, né? Buscando também com isso o próprio braço dominante desse sujeito. Com técnicas específicas e também exigindo uma certa familiarização para ocorrer as próprias tentativas. Enquanto ao teste da barra fixa, esse teste ele pode ser dinâmico,
usando mesmo uma tração na barra, como muito usado, né, em mulheres, por exemplo, em muitos editais de concurso pedem que a mulher tenha que ficar, principalmente com a mão em supinação, pela vantagem mecânica, com o queixo acima da barra durante 10 a 15 segundos, por exemplo, depende do edital. E buscando também, né, citamos essa vantagem da mão. Onde os movimentos incompletos, nesse caso, eles muitas vezes, ou melhor, eles não são computados. Então é necessário que o queixo esteja em cima da barra, o corpo totalmente ereto, para que realmente a contagem seja então computada para um concurso ou para um teste, né, da barra fixa em laboratório ou mesmo para avaliar o seu aluno ou o seu atleta. Podendo ocorrer então de forma tanto estática, como citamos, para as mulheres, como mesmo dinâmica para os homens, onde o que se pede é que um homem faça em torno de 4 repetições mínimas com o queixo em cima da barra e ao esticar o braço totalmente ao executar o gesto. Esse pode ocorrer também de forma estática, tanto para mulheres. Os sedentários também é interessante avaliá-los usando os mesmos critérios usados para as mulheres. Com um cronômetro de teste no tempo total estático, ou seja, a quantos segundos esse sujeito, seja sedentário ou mulher, fica com o queixo em cima da barra. Lembrando que essa vantagem é muito grande quando o sujeito tenha a palma da mão para cima, a palma da mão em supinação. E a avaliação isocinética é um outro grande teste do ponto de vista neuromuscular, que é realizado em planos uniaxiais, ou seja, com uma perna só, comum para a reabilitação, para o reequilíbrio muscular, né, justamente por ser uniaxial, ou seja, com um membro só, para igualar esse processo de força que nós temos muitas vezes entre uma perna e outra, ou entre um braço e outro também. Pelo maior controle da própria velocidade, condicionada mesmo com protocolos padrões. Então existe um protocolo padrão a ser condicionado tanto para homens quanto para mulheres, né, nesse teste isocinético. Necessário mesmo especialistas, nesse caso, mais qualificados para o manuseio desse recurso. E a avaliação de força sem esses aparelhos, com um padrão motor um pouco mais simples, com um teste, por exemplo, o teste da flexão de quadril, que é bem interessante para avaliar a força, né, dos músculos abdominais, onde você testa esse sujeito colocando um tempo de 60 segundos, 1 minuto, onde ele deve executar a flexão de quadril colocando as mãos cruzadas nos ombros e o cotovelo na parte medial entre o joelho e o quadril, no meio da coxa. Feito esse teste, então, em terrenos planos, com os joelhos flexionados e os pés ficando ou juntos ou à largura do quadril. E a relação da flexão dos joelhos é uma relação de 90 graus. O cotovelo, então, ele vai nessa região proximal da coxa, como citamos. Algumas tabelas específicas, elas mostram, então, essas relações do desempenho. O que se espera realmente de um jovem, de um adulto, de um idoso, seja homem ou seja mulher. Temos tabelas específicas para isso. E também valores de desempenho para os estudantes. O que se espera de um estudante nessa relação de performance, de desempenho nesse teste da flexão do quadril. Temos um outro teste, que é o teste da força, da flexão de braço, onde, sem contato do peito com o solo, podem-se apoiar o joelho no chão para as mulheres. Ou seja, sabe aquele teste de flexão de braço que eu faço realmente, né, onde as mulheres podem encostar o joelho no chão, os homens não podem fazer o apoio? Esse é um excelente teste também para avaliar a força, esse componente neuromuscular, né, dos braços, por exemplo. E também muito utilizado também em crianças. É bem interessante utilizar isso para quem vai dar aula em escola, né? Utilizar realmente nas crianças no ambiente escolar. Buscando com isso o maior número de repetições também feitas durante o tempo de 1 minuto, 60 segundos. Também com protocolos específicos, o que se espera das crianças entre várias faixas etárias. Beleza? Muito obrigado e até um próximo momento. Avaliação da potência muscular.
Como podemos pensar em avaliar a potência tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores? Bem, a definição então de potência muscular podemos definir como uma maior taxa de trabalho no menor tempo. A maior potência e menor será a própria duração dela, produto da força, né, essa potência, com a própria velocidade. Exemplo clássico no salto vertical. Para membros inferiores, tanto para estudantes, como para atletas, como para crianças, com auxílio ou não dos braços, né, no salto vertical. Marcado mesmo pela própria altura máxima, com o pé no chão, ou seja, o sujeito fica com o pé no chão e busca fazer esse salto vertical, alcançando ao máximo realmente numa distância pré-determinada segundo alguns gabaritos. E aí, naturalmente, a mão ela fica cheia de giz para marcar ali o ponto máximo que esse aluno, que esse atleta, que essa criança alcançou no salto vertical. E aí, buscando o maior salto possível, não melhor de 3 tentativas. Com fórmulas para verificar a potência mesmo nesse salto. Existem fórmulas específicas para isso, tanto para homens como mesmo para mulheres. E aplicativos mesmo, a própria Apple, né? Existem aplicativos metodologicamente, cientificamente aprovados, né? Para avaliar realmente, através de filmagem, o salto vertical desses alunos, desses nossos clientes, desses nossos atletas. E o salto horizontal, também uma excelente ferramenta para avaliar a potência neuromuscular. Buscando o registro, né, em metros ou mesmo em centímetros desse salto horizontal, nesse ponto que o sujeito salta estacionariamente do ponto máximo que ele consegue alcançar com os membros inferiores. Onde, nesse salto, existe então uma alta correlação entre os testes de salto vertical e o salto horizontal. Eles são intrinsecamente correlacionados, salto vertical e salto horizontal. O salto horizontal é o mais fácil e o vertical com um cálculo de potência mais direta. Então, o mais fácil de ser aplicado é o salto horizontal. Porém, o salto vertical, ele tem um cálculo de potência um pouco mais direta, um pouco mais específica. E é interessante analisar e experimentar os dois. Isso quando pensamos então na avaliação da potência. Avaliação da flexibilidade. Na busca da amplitude articular, isolada em série, necessária para boa técnica, mesmo para evitar lesões. Ou seja, como é importante eu distinguir realmente a flexibilidade na própria flexão do ombro ou na própria elevação lateral, na abdução do ombro. Como é importante, antes mesmo de passar um exercício, avaliar a flexibilidade desse sujeito através de ferramentas como o cimetógrafo, que vamos falar mais à frente, ou o próprio banco de Wells, muito utilizado para avaliar a cadeia posterior, a parte de trás da nossa coxa, os nossos isquiotibiais, ou avaliações um pouco mais específicas, um pouco mais sofisticadas, como o próprio a fotogrametria. E temos outros materiais lá no YouTube, acesse lá, Educação Física Felipe Brito, e temos nesse canal no YouTube algumas estratégias para avaliar então a flexibilidade através do SAPO, que é um sistema de avaliação postural ortostática então. E a avaliação da flexibilidade, ela pode ser dividida em basicamente 3 tipos. O primeiro tipo de avaliação da flexibilidade é a avaliação angular. A avaliação angular, ela mede a flexibilidade, como o nome diz, angular, mede a flexibilidade em graus, usando goniômetros, que são ferramentas marcadas com braço fixo e braço móvel para avaliar a flexibilidade dos nossos segmentos, onde cada articulação apresenta algumas referências específicas, conforme o plano e o sentido a ser desenvolvido. Também com aplicativos de smartphones para a própria captação dessa imagem, dessa amplitude articular em si. E com alta validade e com alta confiabilidade, essa avaliação que chamamos de avaliação angular, usando
Por exemplo, o próprio goniômetro. Avaliações lineares é um segundo tipo de avaliação da flexibilidade. Mede a escala, então, em distância, como o próprio Banco de Wells. O Banco de Wells é classificado como uma avaliação mais linear, com um proposto mesmo lá em 1950. Ou seja, temos aí praticamente 70 anos, né, de início, realmente, de desenvolvimento, melhor dizendo, desse instrumento chamado Banco de Wells, vem lá de 1950, verificando a própria mobilidade da cadeia posterior, também avaliada a melhor de 4 tentativas. Com bancos de referência de 23 centímetros, por exemplo, no Brasil, e aí subtraindo por 3 centímetros, com tabelas para populações de 20 a 69 anos. Então, esse Banco de Wells, principalmente um modelo específico, tem uma certa falha para populações acima de 69 anos. E aí fica realmente a dica para quem sabe futuras pesquisas, né, para avaliar realmente a flexibilidade da cadeia posterior dessas populações específicas. E aí aplicado tanto no esporte, né, a avaliação da flexibilidade, como também na escola. E aí interessante a avaliação do Banco de Wells, principalmente para avaliar grandes populações, ou seja, quando eu avalio 50 amostras, 70 amostras, o Banco de Wells é bem interessante. E aí o teste tem essa especificidade também para a própria população brasileira. Nós temos protocolos específicos que avaliam a nossa população. E por fim, né, um terceiro tipo de avaliação da flexibilidade é a avaliação adimensional, que busca a medida da flexibilidade por observação agora, em comparação com produtos de várias mensurações. Exemplo, o próprio teste de Thomas para avaliar os flexores, então, do quadril, esse teste de Thomas. Também descrito nesse grande livro aqui, chamado Medidas e Avaliação, tá ok? Bem, a flexibilidade, ela tem uma pontuação, então, o flexiteste, melhor dizendo, né? Ele tem uma pontuação, então, entre 0 e 4 para 20 movimentos, 8 na parte superior, 3 no tronco e 9 para os membros inferiores, indicando aí o valor final da flexibilidade, ou seja, eu faço a soma da flexibilidade desses 20 movimentos que o sujeito faz usando esse flexiteste, que é uma outra grande ferramenta para avaliar realmente os nossos segmentos articulares. E assim, outros instrumentos como o Functional Movement Screen, o famoso FMS, que é usado para identificar, então, padrões de amplitude. E é a própria predisposição, realmente, que se eu não alcançar uma amplitude específica, eu venho a ter em relação à própria lesão. Tendo exercícios corretivos nas condições, né, insatisfatórias. Quando o sujeito ele chega a um ponto de insatisfação na sua amplitude articular, existem exercícios do ponto de vista mais corretivo, do ponto de vista compensatório. E são 7 movimentos também com escalas, com scores entre 0 a 3 e também score de 0 a 21 pontos para esse resultado. E protocolos também difundidos mesmo para personal trainers, ou seja, você que é personal trainer, atende de forma individualizada, avaliar a flexibilidade dos seus alunos, dos seus clientes, é muito interessante, dá uma resposta bem positiva, tanto pré quanto pós-teste. E aí sempre costumo indicar assim, né, o próprio SAPO, Sistema de Avaliação Postural Ortostática, que é um software livre disponível na própria internet. Bem, nesse Functional Movement Screen, o FMS, então os movimentos também são, primeiro, o afundo, né, usando com a própria barra no ponto de vista longitudinal. Segundo, ultrapassar um fio, também é outra avaliação, usando barra, atravessando mesmo o fio nesse FMS. E aí também nós temos outros vídeos também aqui no próprio YouTube que mostram realmente mais algumas características específicas do FMS. Terceiro, uma forma de avaliar a flexibilidade como uma estratégia dinâmica da amplitude de movimento é
o próprio afundo em si, o agachamento a fundo, com barra mesmo acima da cabeça, ou mesmo avaliando a própria estabilidade do quadril, ou mesmo outras situações, deitados de barriga para cima, buscando a flexão do quadril com a perna deitada, verificando também a mobilidade do ombro, é uma outra estratégia muito utilizada para avaliar mesmo o FMS, e também a flexão do braço a partir do chão, ou seja, avaliar realmente o grau de flexibilidade do braço a partir do movimento final do chão. Eu inicio, é uma outra estratégia também usando o próprio FMS. Avaliação da agilidade e equilíbrio. Tarefa difícil, muitas vezes, de mensurar, sofrendo algumas influências do próprio repertório motor, ou seja, o grau de desenvolvimento e controle motor que eu tenha como bagagem da escola, daquilo que eu aprendi lá na cultura corporal de movimento, né? Lembra? Os esportes coletivos e esportes individuais, danças, lutas, ginástica, jogos e brincadeiras, esses 5 elementos que formam a própria cultura corporal de movimento tão importante no próprio ambiente escolar. E que muitas vezes, quando vamos avaliar na fase adulta a agilidade e o equilíbrio, tem uma correlação muito direta. Tendo especificidade também, né, essa avaliação para o próprio esporte. Crianças, elas têm um melhor desempenho, né? Se observarmos as crianças, elas têm um melhor desempenho nessa questão da própria agilidade e do próprio equilíbrio. Faça um teste, vocês que estão em casa. Teste com seus filhos, teste realmente com as crianças que vocês têm em volta. Quem tem mais agilidade e quem tem mais flexibilidade, depois deixa aqui embaixo nos comentários. Existem alguns testes generalistas muito usados para concursos, né? E a própria prontidão motora em si, como o teste chamado teste Shuttle Run, que vamos mostrar em breve em outras imagens para vocês esses testes específicos, mas para conceituarmos, para contextualizarmos. O teste Shuttle Run é o teste de 9,14 metros, o mais usado mesmo no mundo, o teste Shuttle Run, buscando idas e voltas, onde o sujeito traz tacos de madeiras, colocando-os no chão. Esse é o teste Shuttle Run. O sujeito vai, pega o taco de madeira, volta, bota no chão e tem todo um protocolo que vamos mostrar mais imagens em breve. Temos as idas e voltas também, trazendo esses movimentos, conversões mesmo para esponjas, mesmo com 4x10, usando aí esponjas, em vez de usar tacos de madeira, e até para quem trabalha com crianças, é interessante então buscar realmente usar esponjas. Às vezes taco de madeira acaba machucando a criança acaba jogando, existem algumas interferências a serem usadas nisso. Então usando esponjas é uma excelente estratégia para fazer esse teste, o Shuttle Run. Temos o teste de agilidade de Illinois, muito comum também esse teste de agilidade de Illinois em escolas, porém com pouco usado mesmo nas escolas, né? Ele é muito comum, é muito fácil de ser usado, porém exige um pouco mais de exploração desse teste específico. Com combinação também de linha reta, usando o zigue-zague, com intervalos também de 3,3 metros, registrando mesmo a própria cronometragem, como que as crianças percorrem esse cone especificamente. Temos um outro teste bem bacana, que é o teste T1055. Ou seja, é um teste em T, ou seja, você busca fazer um T, né? E percorre uma distância de 9,14 metros até o ponto 2, vai até o ponto 1 e depois volta ao ponto 3. E é importante deixar mesmo uma área também de escape. Lembrando, como falamos antes, entre 3 a 5 metros como ponto de recuo, né, para os lados nesse teste T1055. Reforçando mesmo uma jarda, né, ou seja, o que seria então 9,14 metros. E aí temos alguns testes mais específicos, usando materiais próprios do esporte. O teste
em tenistas, com tomadas distintas de direção, podendo ter estímulos luminosos, né, para realmente mudança de posição em testes específicos. E é muito utilizado bastante nesse ponto o próprio vídeo, realmente para avaliar o nível de agilidade e flexibilidade, e principalmente agilidade nesses sujeitos. Temos também o próprio teste de agilidade 5-10-5. Esse teste de agilidade 5-10-5, ou o Pro Agility, muito usado também no futebol, né, onde eu tenho que ter essas movimentações um pouco mais rápidas. Também no rugby é muito utilizado também esse teste, o 5-10-5. Usando aí, nesse caso, o sujeito utiliza praticamente 3 sprints no menor tempo possível. Ou seja, eu tenho no ponto 1, o sujeito percorre aí 4,5 metros até o ponto 2, depois percorre 10 metros até o ponto 3, né? Depois volta até o ponto 1. E aí usando cones, né, para demarcar, e é muito utilizado, como estamos tanto no rugby, utilizado também no próprio beisebol, esse teste 5-10-5. O próprio tênis utiliza bastante, exige essa mudança brusca, né, de direção, usando sprints específicos, também usando o próprio teste em L, né, onde o sujeito ele busca percorrer 4,5 metros do ponto 1 até o ponto 2, do ponto 2 até o ponto 3. Né, e também muito específico esse teste, né, de 4,5 metros para o próprio beisebol, onde o sujeito tem que percorrer pontos distintos. Bem, vamos agora a uma avaliação. E essa avaliação terá um presente para aqueles que conseguirem responder essa pergunta, depois deixa aqui embaixo ou deixa lá no direct, irão ganhar realmente este livro, certo? Que vocês podem pegar ou em Itajaí ou em Balneário ou mesmo em Navegantes. Depois eu deixo realmente o endereço para vocês, que são os polos da Uninter, tanto de Itajaí quanto de Balneário quanto de Navegantes. E lá vai a pergunta, preparem-se. A pergunta é: qual o teste mais usado em crianças? Qual o teste de potência mais usado em crianças? E quem acertar vai realmente ganhar este livro aqui, ó. Ok? Quem souber essa pergunta, qual o teste de potência mais usado em crianças? Será que é o salto vertical? Será que é o salto horizontal? Qual é o teste mais usado, teste de potência mais usado em crianças? Deixa aqui nos comentários. Falamos um pouco mais sobre o equilíbrio. O equilíbrio busca analisar centro de massa do corpo dos sujeitos, com relação mesmo com a base, usando metodologias mais indiretas, comuns mesmo tanto em crianças, esse teste de equilíbrio, como mesmo em idosos, podendo ser estático ou mesmo usando os pés fixos ou apoiados mesmo no chão. Com testes do Flamingo, popular mesmo o próprio Eurofit, né? Podendo ocorrer mesmo 15 instabilidades em 30 segundos durante um tempo máximo de 1 minuto. Ou seja, a criança fica em cima de um taquinho de madeira, a largura dos pés de uma criança, durante o tempo de 1 minuto. E mesmo podendo ter esse teste de equilíbrio um pouco mais dinâmico, usando equilíbrios em movimentos, muito comum na própria ginástica artística, onde o sujeito às vezes tem que caminhar em cima do cavalo, por exemplo, né? Então é um teste de equilíbrio para a parte dinâmica. Então, em síntese, o que nós falamos nessa série de aulas? Bem, falamos sobre a avaliação do desempenho, como o sistema nervoso interfere bastante nesse papel, né, da avaliação do componente neuromuscular, avaliando força, flexibilidade, potência, o equilíbrio, a agilidade, importantíssimo na própria periodização do treinamento. Aí você me pergunta assim, professor, como eu posso pensar tudo isso? Então, na prática, realmente podemos pensar isso em fazer esses testes neuromusculares em uma sala de musculação. Fazer realmente com os seus alunos, com os seus clientes. Depois deixa aqui embaixo. Lembrando que se vocês responderem a pergunta,
vão ganhar um desses livros aqui, ó, sobre medidas e avaliação, um livro bem interessante de Elizabeth Ferreira e o Julimar Pereira. Um livro bem bacana que corrobora bastante o que nós falamos aqui sobre medidas e avaliação, certo? E para aprender mais, né, para se aprofundar um pouco mais nesse tema sobre medidas e avaliação, buscamos saber então as próprias limitações genéticas nos esportes, né, que muitas vezes isso influencia no desempenho esportivo, e refletir sobre os diversos componentes neuromusculares e nas suas diversas modalidades. E aí me faz lembrar o vídeo sobre biomecânica nos esportes, que está lá também no YouTube, ok? Busca lá, que é um vídeo bem bacana, feito aí com muito carinho. Joia? Até um próximo momento. E é isso aí, pessoal. Encerramos então mais essa grande videoaula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês realmente tenham aproveitado bastante esses materiais. E lembrando, não deixe de se inscrever aqui no canal, certo? Aproveite esses materiais, compartilhe com seus amigos, joia? Muito obrigado oficialmente e até um próximo momento. Olá! Depois de falarmos tanto do componente neuromuscular e estratégias para avaliar realmente esses critérios da própria aptidão física, né, como força, flexibilidade, resistência, a própria situações que envolvem esse componente neuromuscular, que deixa um pouco em segundo plano os fatores aeróbios e também anaeróbios. Agora eu vou um pouco aqui à tela com vocês e mostrando algumas imagens, então. Venham comigo. Vejamos então essas imagens. Observamos então aqui alguns instrumentos utilizados para a dinamometria, tanto de tração de tronco, como mostramos aqui nesta imagem, como esta aqui numa vista frontal, esta numa vista lateral. Aqui mostrando em watts a pressão manual nesse dinamômetro de mão, também medindo a força desse indivíduo, onde o indivíduo fica com os braços à linha do corpo e puxando esta manopla, verificando o quanto que em watts vai dar realmente a força desse sujeito. Outro estilo de pressão manual é a tração dos braços aqui para verificar o quanto que esse sujeito ele tem de força aqui nos membros superiores, né, dos braços, nesse processo de tração aqui das escápulas. Essa outra imagem, outro critério, avaliando também o componente da força, onde nós temos algumas situações que podem ser avaliadas com a palma da mão ou em supinação, né, ou a palma da mão para cima, os braços aqui a largura do tronco, né, a largura do quadril, e o protocolo pede sempre nesse teste da barra fixa que o queixo esteja em cima da barra. Outro tipo de pegada, que muitas vezes sofre uma certa desvantagem mecânica, é a palma da mão pronada, diferente da supinada, melhor dizendo aqui. Aqui nós temos a palma da mão pronada, ou seja, a palma da mão virada para baixo. Aqui um outro exemplo, realmente que esse trabalho somente é contabilizado a partir do momento que o sujeito ultrapassa o queixo em cima da barra. Bem, essa outra imagem mostra essa tabela, né? A relação da idade e as relações de sexo, tanto homens quanto mulheres, e o que se espera nessa relação aqui, principalmente voltada à flexão de quadril. Essa é uma tabela que avalia os flexores de quadril, ou seja, para um homem como eu, que tenho 37 anos, estar bem na flexão de quadril, estar excelente, eu devo fazer então mais do que 29 repetições, né? E aqui eu também tenho outras referências mostrando realmente outras faixas etárias, tanto de 40 a 49 anos, 50 a 59 e 60 a 69. Observamos aqui, senhores,
que nós não temos nenhum tipo de protocolo. Esse daqui é do Colégio Americano de Medicina do Esporte, publicado no ano 2000, né? Temos mais de 20 anos já esse protocolo, que avalia então tanto homens e mulheres de 15 a 69 anos nesse teste chamado teste de flexão de quadril. Bem, esta outra imagem aqui, ela mostra então os valores críticos para a saúde no teste de flexão de quadril, avaliando então crianças, né, com idade de 6 a 17 anos, então onde os sujeitos nessa flexão do quadril, né, conforme demonstrando em outras aulas, conforme a própria faixa etária, medidas em centímetros, sugerido mesmo pela própria Proesp Brasil, que temos planilhas no próprio site do Ministério do Esporte, que avalia realmente crianças, principalmente o Proesp Brasil avalia escolares. Então, fatores críticos tanto para crianças, meninos quanto para meninas, aqui são os valores realmente nesse teste de flexão de quadril. Ou seja, espera-se que uma criança de 17 anos tenha realmente um tempo médio, mínimo, né, ainda com um valor crítico, entre 40 repetições. E lembrando que uma criança ela tem muito mais agilidade, muito mais flexibilidade do que mesmo um adulto. Esta outra imagem mostra um instrumento para avaliar a cadeia posterior da coxa, né, onde o sujeito ele coloca o pé aqui apoiado e realmente a 3 a 5 tentativas máximas e avalia o quanto que o sujeito consegue alcançar aqui em centímetros, analisando numa tabela específica e a classificação, se o sujeito está bom, ruim, excelente. Então esse é o banco de Wells, um instrumento bem antigo, como citamos anteriormente, é um instrumento que tem mais de 70 anos, né? Foi desenvolvido praticamente em 1950, então. Bem, esse aqui então é a classificação para o desempenho nesse teste, que chamamos esse teste do banco de Wells, do teste de sentar a alcançar, tanto homens como mulheres, segundo a sua faixa etária, em centímetros. Ou seja, eu, Felipe Brito, espera-se que eu que tenho entre 30 a 39 anos, para mim ser considerado excelente, eu tenho que alcançar mais de 37 centímetros nesse teste específico do banco de Wells. E você, né? Avalie realmente a partir dessa tabela, qualquer coisa dá uma printa essa tela realmente aqui no seu celular, também fonte do Colégio Americano de Medicina do Esporte lá no ano 2000, quanto que você conseguiria alcançar realmente nesse banco específico que é o banco de Wells. Essa outra imagem mostra então esses valores críticos, né, para a saúde no teste de sentar e alcançar agora. Ou seja, o que se espera, segundo o Proesp Brasil, né, também fonte de Gaia e Gaia em 2016, aí é uma tabela um pouco mais recente do Proesp Brasil. Então espera-se que uma criança, por exemplo, de 17 anos, né, um menino, consiga alcançar 25,7 centímetros. Então é a medida em centímetros para essas crianças, classificando então ainda com valores críticos. Então o mínimo que se espera de uma criança de 17 anos é 25,7. E uma criança, por exemplo, de 6 anos, o que se espera naturalmente o mínimo é 29,3 centímetros. Naturalmente, quanto mais nova a criança, mais flexível. E vocês que estão em casa, pensem em seus filhos. Quanto, analisando esta tabela, o seu filho conseguiria alcançar então? Então aqui uma representação esquemática do teste de agilidade agora, né? O teste de agilidade de Illinois, como citamos anteriormente, que mostra a disposição das marcações na quadra poliesportiva, onde o sujeito tem que ir desse ponto até o ponto 2, ele vem realmente até esse ponto aqui, ele faz todo esse zigue-zague aqui por entre esses cones, qualquer coisa, dá uma pausada aí na tela,
o sujeito vem até esse ponto e corre até aqui. E é cronometrado o menor tempo possível que o sujeito consegue fazer nesse teste aí de agilidade. Aqui uma outra perspectiva, nesse teste de agilidade, reforçando, o sujeito ele corre desse ponto, ele vem até esse ponto aqui então, ele volta, ele faz todo esse zigue-zague que eu mostro aqui com o marcador, volta aqui até esse ponto e realmente registra então num cronômetro. Esse aqui então é uma representação esquemática de como é feito então esse teste. Lembrando, o sujeito sai então aqui, conforme mostra a seta, vai até um cone, volta, realmente faz todo esse zigue-zague nesse cone, depois volta realmente no zigue-zague aqui, retorna e volta aqui realmente cronometrando o menor tempo possível. Lembrando que a disposição aqui no eixo o eixo X, né, mais na horizontal, nós temos 5 metros e aqui na vertical, no eixo Y, nós temos 10 metros, que essa é uma estratégia para vocês disponibilizarem os cones aí nas escolas que vocês dão aula, no clube polidesportivo que vocês frequentam, que é um teste bem interessante aí para testar a agilidade aí dos nossos alunos, dos nossos clientes. Aqui um outro teste, um teste de uma jarda, equivalente então, uma jarda a 0,914 metros, né? Que é uma representação então esquemática aqui desse teste T que citamos anteriormente, que é o teste 10-5-5, onde no ponto 1 o sujeito corre até aqui, vem aqui 2 e 3 e depois sai dando o menor tempo possível. Então um teste bem interessante para avaliar também essa questão da agilidade. Que uma outra representação esquemática também do teste 5-10-5 agora, onde do ponto 1 o sujeito percorre 4,5 metros até o ponto 2, do ponto 2 até o ponto 3 então. É um teste bem interessante também para ser desenvolvido, bem prático, podendo usar cones, podendo usar garrafa PETs aí como uma forma estratégica de utilizar materiais recicláveis então. Aqui temos uma outra representação, né, da esquemática do teste de 3 cones drill test, onde o sujeito ele percorre do ponto 1 aqui do cone 1, 4,5 metros até o cone 2 e depois até o cone 3. É um teste bem interessante para quem pratica beisebol, por exemplo, que tem que percorrer entre uma estação e outra aí no menor tempo possível. E aqui temos uma posição do flamingo, também muito utilizada para avaliar crianças no teste de equilíbrio, onde nós temos aqui um taco de madeira, né, um barrote de madeira, onde a criança fica do tempo médio de 1 minuto nesta posição com o teste aqui do flamingo. Aqui também temos um outro teste de caminhar na trave de equilíbrio, também para avaliar este componente neuromuscular, o equilíbrio dessas crianças. Também é um teste bem interessante, né, para ser desenvolvido, ok? Bem, então é isso, pessoal. Novamente agradeço, voltando aqui com vocês, aqui já ligando a luz. Agradeço então a presença de vocês aqui. Qualquer dúvida aí mesmo, deixe aqui embaixo nos comentários. Esse material também está disponível no próprio YouTube. Já se inscreva lá no canal Educação Física Felipe Brito. Muito obrigado e até um próximo momento. E é isso aí, pessoal. Encerramos então mais essa grande videoaula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês realmente tenham aproveitado bastante esses materiais. E lembrando, não deixe de se inscrever aqui no canal, certo? Aproveite esses materiais, compartilhe com seus amigos. Já é? Muito obrigado oficialmente e até um próximo momento.